27 de março de 2017. Seleção brasileira encerra a preparação para encarar o Paraguai em jogo que deve confirmar classificação para a Copa do Mundo. Rodada define quase todos os classificados para a próxima fase do Paulistão. Resta uma vaga no Grupo A. Autor das assistências em 2 dos 3 gols que Jô marcou nos clássicos, Guilherme Arana apareceu aqui no CT com o tornozelo machucado. E ele é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o Linense. Se for finalista do Paulistão, o Palmeiras pode mandar jogo decisivo no Morumbi. Entenda o caso daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Craque Falcão se despede da Seleção Brasileira de Futebol. E ainda, os gols do final de semana nos campeonatos estaduais. Capitão do Penta, Cafu volta a levantar a Copa em São Paulo. E os bastidores da visita do presidente do Palmeiras ao Mesa Redonda. Olá, boa noite, ótima semana para você. A gente vai estar bem juntinhos aqui até sexta-feira. E o Gazeta Esportiva de hoje vai trazer tudo sobre a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, que definiu as equipes classificadas para a próxima fase da competição. Só tem uma vaguinha sobrando e a gente vai mostrar também o último treino da seleção brasileira antes do jogo com o Paraguai, lá na Arena Corinthians, que pode confirmar a classificação da seleção à Copa do Mundo. E é dessa partida que a gente começa falando. A enquete que está no ar hoje no site gazetesportiva.com é a seguinte: qual vai ser o resultado de Brasil e Paraguai? Vence a seleção brasileira, dá empate ou o Paraguai leva? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de amanhã. E amanhã também vai ter a análise do Flávio Prado falando sobre esse jogo, o que a gente pode esperar do Paraguai, o que a gente pode esperar do Brasil. E aqui nós temos Celso Cardoso e Oscar Roberto Godoy, que também vão comentar o jogão. Boa noite. Tudo bom, Mi? Tudo bem? Tudo bom, Godoy? Se tá bom ou não. Okay. Começou lá. Vamos a quem interessa. Uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Se tá bom ou não, é problema meu. Ok. Tá bom? Bom, vamos lá. Mas tá tudo certo. Não, agora também não quero. Não, senão eles vão pensar que a gente tá de brigado. A gente briga de verdade. verdade. Briga de verdade. Tá tudo bem, Celso. Então tá. Então, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para mim, Brasil é favoritíssimo, tem tudo. Puxa vida. Os jogos mais difíceis. O Equador, jogo difícil para o Brasil, vitória em Quito. Foi em Quito o jogo? Foi em Quito, lá no Equador. Argentina, jogo difícil, Brasil venceu. Colômbia, Brasil venceu. Uruguai, Montevidéu, puxa vida, jogo mais difícil da era Tite, Brasil venceu. Joga em casa, com apoio da torcida, com o calor da torcida paulistana, especialmente da torcida corintiana que ama o Tite e o Fagner que vai jogar. Com todo esse apoio, não há outro resultado que você imaginar, né? Se pedir meu palpite hoje, eu vou dar, já tenho até o palpite em mente, 3-1. A propósito, eu que sempre erro palpites e levo cornetadas de tudo quanto é jeito, acertei no final de semana, 1-1. Também? Também. Tudo ele foi empate, mas você errou a seleção. A seleção e eu acertei, praticamente, porque eu falei 3-1, foi 4-1 por 1. 4-1 é 4-1. Godoyzinho, fala. Godoyzinho? Não, tá vendo? Godoyzinho? Por isso que você tem que tratar bem a mulher e a apresentadora. Você não pode ser brucutu do jeito que você é. Tá vendo? Esse cara bruto, rústico e sistemático, ignorante, entendeu? Tem que tratar bem, não é, Pascoal? Tem que tratar bem a Michele, entendeu? Vou falar uma coisa pra você. O Brasil é muito, mas disparadamente favorito, mas muito favorito. Porém, é um momento de euforia, está todo mundo entusiasmado, empolgado com esse momento da seleção brasileira, mas o Paraguai não vem aqui para perder, o Paraguai vem aqui para pelo menos empatar, não pode perder. O empate no Brasil contra o Brasil já é um excelente resultado. Portanto, o Paraguai vai ganhar do Brasil aqui, mas meu palpite é de 4-1 para o Brasil. 4-1 para o Brasil. Calma, eu não entendi nada. O Paraguai vai vir para empatar. Você falou que o Paraguai vai ganhar aqui? O Brasil, nós brasileiros estamos muito eufóricos, com a seleção, empolgados com a seleção, porque ela está merecendo, entendeu? Mas uma hora vai dar zebra, e vai ser uma zebra pangarezuda que vai ser paraguaia. Hoje. Que vai ser amanhã. Hoje. Mas você fala que vai dar Paraguai, fala que vai ser 4-1 Meu palpite é 4-1. Eu tô empolgado.
Eu tô empolgado. É porque ele eu sou torce pra brasileiro. seleção. Eu tô eufórico. Ele é bipolar. Eu sou Tite. Eu tô, entendeu? Na onda. Mas vai dar Paraguai 1-0. Bom, meu palpite é 2-0 Brasil. E amanhã você vai conferir os palpites de toda a galera do Gazeta Esportiva, os nossos repórteres, lá no site gazetesportiva.com. Então vai ter o Gavini falando, o Garrafa falando. O Celso atrasou, mandou agora o palpite. O que Vamos ver se dá é tempo de colocar você no nosso Você tá tão longe da Gazeta. Você tá tão longe da Gazeta. Não, é que eu só vi agora mesmo. Ele não leu o WhatsApp. Não é normal, não é normal. Estamos há mais de um ano do início do Mundial de Futebol, gente. Mas a Copa do Mundo está entre nós. Em turnê, o objeto mais cobiçado do futebol está em São Paulo e teve como anfitrião o último brasileiro a erguer a taça. Veja na reportagem de Jonas Campos. Clima de Copa do Mundo na capital paulista. Presença do mascote oficial do Mundial da Rússia, o lobo siberiano Zabivaka, e dela, a taça mais cobiçada do futebol. De passagem por São Paulo, o troféu, que na teoria só pode ser tocado por campeões do mundo e chefes de Estado, voltou a ser levantado pelo eterno capitão do Penta, Cafu, relembrando o histórico e saudoso gesto de 2002. É muito imponente, né, a taça de campeão do mundo. E toda vez que eu tenho a oportunidade de tocar na taça de campeão do mundo, de levantar essa taça, sempre me vem grandes recordações na cabeça. Olhando ela assim, de pertinho, e olhando também o bom futebol apresentado pela seleção do técnico Tite nas eliminatórias, é praticamente impossível não pensar em título brasileiro na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Mas afinal, o Hexa do Brasil é sonho ou realidade? Hoje já é uma realidade. Nós estamos aí praticamente classificados para a Copa do Mundo. Depois é dar sequência aos trabalhos para que isso possa se concretizar dentro da Copa do Mundo e, se Deus quiser, o Brasil trazer o Hexa para o nosso país e essa taça ficar aqui definitivamente. O capitão do Penta aprova o esquema de revezamento da faixa promovido pelo técnico Tite, mas não esconde a sua preferência de capitão para a seleção atual. Eu acho uma ideia fantástica. É uma maneira dele dar responsabilidade a todos os atletas, é uma maneira dele dividir a responsabilidade com o grupo inteiro. O Miranda hoje é um dos que tem essa responsabilidade, tem essas características de campeão, é um líder de grupo. Mas no final quem vai decidir vai ser o Tite no dia a dia, no decorrer dos jogos. E quem ele definir para ser capitão da seleção brasileira, a seleção brasileira vai estar bem representada. Preferência também pelo atacante Neymar quando o assunto é o posto de melhor jogador do mundo. Hoje para mim já é o melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. Desde o ano passado ele vem crescendo a cada ano que passa, vem criando mais responsabilidade, ele sabe a importância que ele tem para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Hoje eu já vejo o Neymar como um dos melhores jogadores do mundo e digo até um pouco mais, acima de Cristiano Ronaldo e de Messi. Uau! Palavras de quem entende. Capitão da seleção brasileira. Não é porque foi capitão da seleção brasileira, não é porque ergueu a taça de campeão do mundo, escrito 100% Jardim Irene, não é por causa disso que ele entende mais do que eu. Isso eu só não ergui a taça de campeão do mundo. Eu só não fui capitão da seleção brasileira porque eu nasci jogou 3 finais na seguidos. época errada. Só não joguei 3 finais seguidos porque eu nasci na época errada. Eu também, porque eu preferi fazer jornalismo. Achei mas que não é porque ele entende. Também, eu entendo. Entende também não, sim. Mais do que eu, não. Não. E você concorda que o Neymar é hoje o melhor do mundo? Aí mostra o tanto que ele entende como eu. Nosso conhecimento é coincidal. Poxa, tá vendo? Eu já não acho. Eu acho que o Neymar está entre os 3 melhores, mas ainda não é o melhor. Hoje não é. Ainda ontem não é. Ontem, Neymar. Hoje, Neymar. Amanhã, depois do jogo, Neymar. Vocês viram que é o Manchester que ofereceu 800 milhões pelo Neymar? Vocês viram isso, essa notícia? Tá lá no site gazetesportiva.com. Isso é papo furado. Ofereceram, nossa senhora. Bom, no clássico que agitou a rodada do final de semana no Paulistão... Desculpa, já que você falou isso, ele já adiantou que ele gostaria de jogar no futebol inglês. Então... Já disse isso, já soltou a letra. Não acho nenhum absurdo, não. Ele falou isso, aí já veio essa mas por uma grana dessa, eu vou falar pra você, eu jogaria até
Pelado. Gente, olha o Celso se revelando aqui. Não, que eu perguntei. Eu só queria saber. Só foi colocar ele dublando Ney Mato Grosso, já começou com esses pensamentos, cara. Quem diria que ele ia falar uma coisa dessa? Que é isso? Ô, Toninho, que tá fazendo aniversário por hoje. Essa grana, eu até... Ô, Toninho, você que tá fazendo aniversário hoje, não dá bolo pro Celso, não, porque o homem tá zureta. Você viu o que ele falou? Siga o seu raciocínio. Toninho, bom, o empate 1-1. O destaque do clássico do final de semana ficou por conta do público, de 51.869 pagantes. Veja os gols com o Celso Cardoso. E aí o levantamento para a área, vem chegando o São Paulo, olha o toque de cabeça, a bola viaja, vai entrando. Gol! Maicon abre o placar. São Paulo 1, Corinthians 0. Léo Jabá. Olha o cruzamento, olha o Jô livre. Gol do Corinthians. Deram liberdade total pro Jô e o Jô encontrou o caminho do gol de cabeça. Empatar clássico fora de casa é sempre bom. Os resultados não estão vindo nesses jogos. É ruim para time grande quando fica 5 jogos sem vitória. Mas olhando pelo lado positivo, a gente está conseguindo ver o nosso elenco, está conseguindo colocar moleques para jogar, garotos para jogar, caso de Pedrinho, Michael, Arana, daqui um pouquinho o Marciel, Léo Jabá. Então, por um outro lado, a gente está conhecendo melhor o nosso grupo, o nosso conjunto dentro dos jogos, para quando chegar na fase decisiva, se a gente conseguir passar as fases agora do Campeonato Paulista, quartas e semifinal, a gente tem 9 jogos decisivos no mês de abril. 9. Acho que para o Corinthians isso é inédito. Eu não gosto de falar sobre erros, eu acho que foi um mau posicionamento nosso na bola, um posicionamento que era muito claro de ler e relativamente fácil, e nós erramos. Assim como nós também trabalhamos em cima do escanteio no segundo pau, que era mostrou-se uma fraqueza nos replays de jogos. Nós também erramos numa coisa básica, que é deixar o jogo no meio da área sozinho. Um erro nosso, um erro básico. Para o árbitro, eu só disse que foi uma jornada infeliz dele. Eu acho que ele não foi bem. Ele falou, mas eu deixei meu suor aqui. Eu falei, eu também deixo meu suor todo dia lá no CT. Você não deixa teu suor aqui? Né? Você fica aqui esperando, e às vezes você faz uma pergunta ruim, às vezes eu faço um treinamento mal feito, às vezes ele faz uma arbitragem mal feita. Não gosto de falar de arbitragem, mas fiz questão de ver o lance do Wellington Ney em cima do Léo Jabá agora no vestiário. Eu fiz questão. Não dá, né? Não dá. Já teve a situação do Gabriel no jogo contra o Palmeiras, da expulsão, que foi um lance com o Maicon. Procurei não falar, mas é uns erros na frente do Bandeira, na frente do quarto árbitro, e coisa que não dá para ficar passando. A gente quer profissionalizar cada vez mais o futebol, e esses erros não são aceitos, não dá. Depois eu nem sei se a expulsão do Wellington Ney foi justa, não sei. Não sei se quis compensar em cima do primeiro lance. Mas errou ele, o quarto árbitro e o Bandeira. Isso mesmo, né, Godoy? O árbitro vacilou no jogo ontem, mas não influenciou no resultado. Não, esse negócio de influenciar no resultado, Celso, é relativo. Não influenciou no resultado porque ao término do jogo não teve uma decisão dele que marcasse no placar. Mas e se ele tivesse expulsado um jogador de uma das equipes? O Wellington Ney, por exemplo, no momento daquela entrada. Tivemos o Wellington Ney, tivemos a situação do Pablo, tivemos a situação do Cícero. Se ele tivesse expulsado um jogador... Será que o outro, com um jogador a mais, levaria vantagem? Também é de se questionar, porque nós tivemos quantos jogos que o time com um jogador a menos ganhou? Palmeiras contra o Corinthians com um a mais não levou, agora Corinthians contra o Red Bull com um a mais não levou, aliás, acabou tomando o gol. Então, é relativo isso. Quer dizer, não interferiu, mas e se ele tivesse agido de acordo com a regra, será que o resultado teria sido o mesmo? Bom, de qualquer forma, o jogo, no primeiro tempo, acho que foi fraco o jogo, tecnicamente fraco.
No segundo tempo aí deu uma melhorada, o Corinthians foi um pouco mais para cima do São Paulo, e o São Paulo conseguiu um gol na bola parada. E aí, nesse lance, ó, o cruzamento do Arana e o Jô, livre. E aí, narrando lá de cima, deu para ver o Rogério Ceni absurdamente irritado. Também não é para casa. Você não pode deixar um centroavante com a estatura do Jô, com a capacidade de finalização do Jô, sozinho na área. É um erro primário, não dá para você ficar vendo a bola viajar e esquecer do cara que está lá do seu lado. Não pode ficar marcando a bola. Pois é. Fica marcando a bola já está, a trajetória dela já está definida. Você tem que marcar quem vai receber essa bola ou quem vai de encontro a essa bola, quem vai participar do ponto final da chegada dessa bola, né? Então, o São Paulino, como o Lucas Ciroto, lá de Cedral, ficou pé da vida, tanto quanto o Rogério Ceni. Agora é o seguinte, né, Rogério Ceni, que está dando um banho de humilhação na imprensa aí, com essa frescura dele, de ficar 2 horas no vestiário para depois atender a imprensa, esquecendo-se que os profissionais que estão lá, tanto quanto ele trabalhando, tem horário a ser cumprido, né? Então, essa falta de respeito talvez esteja respingando nele, ele não está sendo feliz. E incompetente também, porque como goleiro, até agora ele não conseguiu arrumar essa defesa do São Paulo. Então está mostrando que como técnico também é incompetente e continua arrogante, metido, né, e desmoralizando a imprensa e o pessoal babando o ovo para ele. Está na hora de você dar... Vai embora, pô, larga esse mascarado lá sozinho. Vai dar entrevista para as lâmpadas, pô. Vai fazer igual mariposa. Vai ficar rodando em volta da lâmpada. Pô. Sobre o Jô chegou ao Corinthians desacreditado, com fama de boêmio, tudo. O Jô tá jogando muito, não só pelo gol. Tá jogando nada, tá pô. jogando, tá sim. jogando nada. Ele fez gols. Tá jogando ele nada. Fez gols. Todos os clássicos. Ele fez gols. Fez gol. Ele fez gols. Fez gol. Os 3 o que é gol? E o que é jogo, gol? Ele o que faz... é? O que significa o gol? É o êxtase do futebol. Um detalhe. Só isso. Um detalhe. Um detalhe. E ele faz bem o papel de pivô, ele se entrega, ajuda na marcação. O Jô está vivendo um momento muito especial. Foi uma bela contratação feita pelo Corinthians. Agora, a lamentar foi o acidente que vitimou um torcedor são paulino. Sabe, aí aquela história que, assim, os sentimentos da família, sabe, aos amigos que estavam lá, era a primeira vez dele no estado do Morumbi. É o Bruno, agora, de 23 anos. Essa coisa muito brasileira. Primeira vez dele nesse estádio. Então, mas veja isso, o torcedor compra um ingresso num setor, aí como não tem ali um segurança, não tem alguém para fiscalizar, o cara se acha no direito de atravessar aquela grade para ir no setor que o ingresso é mais caro. Quer dizer, poxa, você comprou um ingresso para determinado setor, fica num determinado setor. E aí, nessa passagem, justamente, o torcedor acabou perdendo equilíbrio, caiu com múltiplas fraturas, veio a falecer. É uma pena, é triste, uma triste notícia, né, num jogo de futebol. Era para todo mundo sair feliz de um jogo de futebol, ou talvez chateado com a derrota do seu time, eventualmente, mas enfim. Agora, uma morte dessa é triste, ela poderia ter sido evitada. Aí a gente pode questionar 2 pontos que eu acho que a gente tem que questionar. Um é o comportamento do torcedor, de mudar de setor num lugar que é realmente perigoso, e outro é você também não ter nenhum fiscal ali, nenhum segurança para orientar, para coibir esse tipo de ação. Também, né? Você vai esperar que a pessoa vá pelo lado de É algo fora. também a ser pensado. Está errado o torcedor que faz isso, mas está errado também a falta de fiscalização. Diga, Godoy. Se você for pôr fiscalização em tudo quanto é lugar que tem otário, babaca, então na rodovia você tem que ter cada metro de distância um policial. Quando você vai ao show, tem alguém que te encaminha para o setor, fala o setor é esse, você não pode passar. Ele foi encaminhado para o setor dele. Mas depois como os não demais. Fica lá de pé do seu lado. É que nós temos uma sociedade contaminada pela safadeza. Pela safadeza. É leite contaminado, é água contaminada, é carne contaminada, né? É a honestidade contaminada, é a decência contaminada. Então, essas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Cumpra com o seu dever. Respeite o seu direito, exija o seu direito e respeite, pô. Cumpra com o seu dever. Então, isso aí morreu. Valeu a pena? Para alguns valeu a pena, porque alguns pularam. Valeu a pena. Aí o outro
A família que me perdoe, a dor, o sentimento aí, né, de dor, mas foi otário e acabou pagando com a vida por um lugar melhor. Só fica, não comprou ali? Fica ali, pô. Bom, só para dizer, a gente estava comentando do Neymar e do Manchester United, a cláusula de rescisão do contrato do Neymar está avaliada em 200 milhões de euros, que daria 680 milhões de reais. E o Manchester parece que está disposto a pagar isso. Já pensou? Já pagaram uma fortuna. O Cristiano Ronaldo custou também, eu não me lembro agora o valor, acho que 90 milhões de euros, uma coisa assim. É o Mourinho que está pedindo. Palmeiras voltou a entrar em campo com um time misto diante do Audax, que luta contra o rebaixamento no Paulistão. Mesmo sem força máxima da equipe mandante, foi uma partida bastante movimentada no Allianz Parque. Confira. Michel Bastos trouxe para o meio, pode bater, ele gosta. Michel Bastos! O rebote tá lá! Guedes, gol do Palmeiras! Guimarães, no meio, Mateuzinho fez o cruzamento, a bola vai chegar, o gol! Gol! É do Audax, o gol de empate aqui no Allianz Parque. Abre com o Betinho, autor do gol do Audax. Eric por baixo, foi bem, no lance, limpo. William trouxe para o meio, abriu na esquerda com Eric. O cruzamento de esquerda para o William Bigode, defendeu Felipe Bigode! Gol! William Bigode do Palmeiras! O levantamento para o meio da área. Tira a defesa com o Léo Cereja. Aí o lançamento, vai apostar a corrida, o Léo Arthur com o Zé Roberto. É o vovô garoto contra o garoto. Por cima, vai pintar um golaço! Gol! Do Audax! Uma obra de arte, um golaço! Talvez eles tenham feito o melhor jogo do campeonato. Talvez tenha feito o melhor jogo. Nós sabíamos disso, não surpreendeu, porque eu conheço bem o Fernando. E a gente teve a proposta de querer tirar essa saída deles. Tivemos alguns momentos, outros momentos você acaba sofrendo o contra-ataque, e no segundo tempo a gente conseguiu já neutralizar bem. Nós neutralizamos bem, conseguimos fazer os gols, tivemos uma marcação mais forte, mas é o time com a bola nos pés, é a melhor equipe que nós enfrentamos esse ano. Para entrar no mês de abril, que são só decisões, não vejo um mês que você precise poupar alguém. A gente tem 2 semanas cheias, nós temos um espaço suficiente para a recuperação dos atletas. Então, a ideia, a partir do jogo da Ponte Preta, é você fazer realmente, colocar aquilo que você tiver de melhor, porque são jogos decisivos. Então, a gente tem preparado nessa semana para que a gente tenha um mês de abril forte, dando oportunidade a todos, observando, para que a gente possa montar a melhor equipe para o mês de abril. A nuvenzinha sobre ele, está se dissipando mesmo, está tendo mais tranquilidade para trabalhar, tal. Aquela desconfiança inicial parece que se foi. De acordo com os resultados, De acordo com os resultados, a nuvem torna-se passageira. De acordo com o resultado negativo, a nuvem volta a escurecer em cima da cabeça dele de novo. O Audax é que o empate não foi ruim, não, porque se ganhar do Santo André no final de semana não, na quarta-feira, tem grandes chances de permanecer. E eu espero que permaneça, porque o trabalho é bem feito. Vai ter que ter uma combinação de resultados, não depende só dele. Ele tem que ganhar e torcer para que a combinação de resultados ajude o Audax. Mas o palmeirense como o Leandro Castelletti lá de Cedral ficou feliz da vida, porque o Palmeiras, mesmo empatando, garantiu o primeiro lugar na classificação geral. Então vai levando vantagens aí. Todos os jogos decidem em casa. Nessa série eliminatória, nessa fase de jogos eliminatórios, agora até conhecermos o campeão. Um gol do atacante Copete foi o suficiente para garantir a vitória do Santos diante do Santo André por 1-0 e classificar o Peixe para a próxima fase do Paulistão. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. No Bruno José Daniel, o Santos venceu o Santo André pela contagem mínima.
Aos 30 minutos da segunda etapa, Lucas Lima cruzou na cabeça do Copete, que botou a bola lá dentro. Com os 3 pontos, o Peixe se garante na próxima fase do Campeonato Paulista. Nós sentimos um pouco mais em razão do menor tempo de recuperação, mas eu acho que passamos muito fortes aí por esses últimos 3 jogos. Mesmo com a derrota do Palmeiras, eu vejo um time crescendo de produção, um time amadurecido, melhorando a cada momento e na expectativa aí de que tenhamos uma boa fase final de competição. Tá aí, o Santos corria risco de não classificar, já que se garantiu, entrou. E agora? O Santos estava conseguindo a proeza, né, Celso? Pois é. Seria uma proeza o Santos não conseguisse classificar. E em primeiro tinha ele que era apontado como uma equipe favorita. Favorita a tudo, foi a que menos sofreu. O Santos é engraçado, mudança. Né? Quando ele começa lá embaixo, sem muita expectativa, vai lá e ganha o campeonato. Quando ele começa como favorito, dá umas barberadas. Mas a gente percebe que o que pode desestabilizar o rendimento do Santos são fatores mais externos do que internos, né? Ou seja, fatores extra-campo que interferem no rendimento ou no comportamento no campo. Desde os corneteiros, torcedores tudo, ali que ficam enchendo a paciência. Tudo, né? Eu acho que paga... Esse grupo de jogadores que estão lá, é claro que alterna bem a idade, mas existe uma sincronia de pensamento, comportamento, atitudes, muito uniforme, muito unido, homogêneo, embora seja um grupo heterogêneo, e eu acho que, sabe, aquilo que melindra um, respinga no outro, né? Ou na maioria. O Dorival está sabendo ser um paizão para conduzir isso daí, mas a gente percebeu que na volta de Ricardo Oliveira, David Braz e o Renato, mesmo com o Vanderlei não estando jogando, esses 3, como começaram a jogar, as coisas se arrumaram, inclusive o Lucas Lima voltou a jogar bem. Isso aí. Mais 5 partidas completaram a 11ª rodada do Paulistão. O Linense garantiu a classificação para a próxima fase ao vencer o São Bernardo em Lins por 1-0. O Novo Horizontino também avançou para as quartas de final ao empatar com o Mirassol por 0-0. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária derrotou o Ituano 3-1 e no Moisés Lucarelli, o Botafogo de Ribeirão Preto bateu o Red Bull Brasil por 2-0 e garantiu a classificação do São Paulo. Em Sorocaba, a Ponte venceu o São Bento, garantiu vaga na próxima fase. O São Bento recebeu a Ponte Preta e o time de Campinas saiu na frente graças ao vacilo do zagueiro Rodrigo Viana. Ravanelli tocou para Cleison abrir o marcador em Sorocaba. Os donos da casa empataram a partida nesse belo voleio de Clebson aos 22 do segundo tempo. Golaço, 1-1. Mas a Macaca foi para cima do adversário e conseguiu chegar à vitória na cabeçada de Yuri aos 40 minutos. São Bento 1, Ponte Preta já classificada para as quartas de final 2, placar final. Nos campeonatos estaduais pelo Brasil, o Clássico Carioca, no Mané Garrincha, em Brasília, entre Flamengo e Vasco, infelizmente, teve a arbitragem como protagonista. Já no Gauchão, o Grêmio atropelou o Juventude, vez os gols destas e de outras partidas. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Juventude na Arena e saiu na frente com o Bolânios. 5 minutos mais tarde, Luan deu belo passe para Michel invadir a área e encher o pé. 2-0 Grêmio. Aos 27, Edilson mandou a bomba na cobrança de falta. Douglas não segurou e a bola sobrou para o veterano Léo Moura ampliar. De pênalti, Luan definiu o marcador. Grêmio 4, Juventude 0. Jogando fora de casa, o Internacional fez 1-0 no São José no final do primeiro tempo com Brenner. Aos 4 minutos da segunda etapa, novo cruzamento de D'Alessandro e dessa vez, Robertson estava na área para fazer 2-0 Inter. O São José descontou com um canhoto, mas a reação parou por aí. São José 1, Inter 2, placar final. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético abriu o placar contra o URT com Fred, em grande estilo, após bela assistência de Robinho. Aos 42, Casares lançou Luan em velocidade. O atacante invadiu a área, se livrou do goleiro e quase sem ângulo, fechou a conta. 2-0 Galo.
Campeonato Carioca, o Botafogo encarou o Bangu e abriu os trabalhos com o Joel aproveitando o rebote do goleiro. Em cobrança de pênalti, Sassá garantiu a vitória do time alvinegro, 2-0 e só. O Fluminense enfrentou o Macaé e fez o primeiro com Richarlison depois do lindo passe de Pedro, 1-0. No começo do segundo tempo, Sornosa aproveitou o vacilo da defesa, invadiu a área e tocou no cantinho do goleiro. Para fechar, o Wellington deixou o dele batendo cruzado, 3-0. Com essa vitória, o Fluminense ficou a 1 ponto do Flamengo, líder geral do campeonato. Isso porque o rubro-negro ficou no empate com o Vasco em Brasília. Iago Pikachu abriu o placar para o time da Colina. Na etapa final, depois da expulsão de Luiz Fabiano, o Flamengo virou o placar com gols de William Arão e Berril, nessa bomba da entrada da área. Só que no último lance do jogo, o juiz anotou pênalti nesse lance. A bola nitidamente bate na barriga de René. Apesar da revolta dos jogadores do Flamengo, Nenê foi para a cobrança e definiu a igualdade. E ficou assim, 2-2 e fim de papo. Não pode marcar um pênalti desse, Godoy. Não pode. Não dá. Não é nem... Não tem dúvida. A menor dúvida. A bola bate aqui, ó. Quer dizer, se tem um... Tudo bem, o árbitro tem um jogador de costas para ele. Não auxiliar, não vê? Não. Então, o árbitro marcou... Se o árbitro marcou, ele marcou por quê? Porque ele viu? Ele não viu. Ele deduziu. Exatamente. Então ele marcou por dedução. Bom, o assistente está de frente. O Daniel do Espírito Santo. Aliás, vai ser o Espírito do Capeta depois desse. Vai mudar o nome, não vai ser mais Espírito Santo. Vai receber a extremunção aí do nome. Aí o assistente viu. O assistente deduziu. O assistente discordou e obedeceu o árbitro. O que fez o assistente? E o quarto árbitro? Para ele ir para a linha de fundo. O quarto árbitro viu. O quarto árbitro deduziu. O quarto árbitro concordou ou discordou e o árbitro assumiu sozinho. A Federação do Futebol do Rio de Janeiro afastou o árbitro Luiz Antônio Silva Santos, o índio. Afastou ele e o Daniel, o assistente. Mas e quem escala? Não vai ser afastado? Quem manda não vai ser afastado? Porque depois da imbecil encenação que o árbitro fez, que ele recebe uma leve peitada do Luiz Fabiano e faz uma encenação que ele tivesse sido atropelado pelo trem que descarrilou lá em São José do Rio Preto hoje à tarde. E ele pegou e no fim do jogo fez isso daí. O Vasco empatou. Ele marcou o pênalti porque ele estava pitando ou ele marcou o pênalti porque ele estava cumprindo ordens? Sempre a dúvida, até que ponto foi erro ou foi má fé. Portanto, enquanto não colocarem a tecnologia para impugnar um tipo de lance como esse, vai ficar sempre essa dúvida e a injustiça. Porque num campeonato por pontos corridos, por exemplo, 2 pontos perdidos por causa de uma bobagem dessa, define um campeonato. Mas enquanto não coloca a tecnologia, tem uma solução fácil. Coloca quem seja decente. Quem sabe, né? Decente para comandar e decente para pitar. Pô, tem 3 pessoas lá, não é? Não, tem bastante pessoas. Mas aí é que está o detalhe. É para pitar ou é para cumprir ordens? Boa. Tá? E aí é que entra o detalhe. Pô, se é para cumprir ordens, não são pessoas decentes. Coloque-se pessoas decentes. A tecnologia vai ser muito amenizada ou pouco exigida se nós tivermos pessoas decentes comandando e decentes obedecendo. E competentes, né? Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, tem o nosso Instagram Gazeta Esportiva. Você pode rever os nossos programas no site da TV Gazeta, no nosso canal do YouTube. Ontem foi aniversário do Tiago, nosso estagiário. Tiago, um beijo pra você, muita saúde e felicidade. E hoje é aniversário do Toninho, filho da Dona Maria Helena, nossa telespectadora querida. Toninho também muito querido. Dona Maria Helena, um beijo pra senhora, bem grande, do tamanho da Torre da Gazeta. E pro Toninho, ó, um abraço e um beijo bem grandão também. Né, Godoy?
pro Toninho, né? E o aniversariante hoje também, Roberto Carmona, este símbolo sexual do rádio brasileiro. Mas já não Roberto Carmona. Então, um abraço pro Toninho e abraço pro Carmona. O pangaré mais potrancudo. Pangaré mais potrancudo do rádio brasileiro, Roberto Carmona. O maior jogador de futsal de todos os tempos deu adeus à seleção brasileira nesse final de semana. O Falcão vestiu a amarelinha pela última vez diante da Colômbia num confronto realizado no Rio de Janeiro. Arena lotada, homenagem dos colegas e gol no adversário. Tudo isso esteve presente na despedida do craque Falcão da seleção brasileira após mais de 20 anos vestindo a camisa verde e amarela. E nada melhor para coroar essa linda carreira do que uma vitória. E ela veio, 3-2 sobre a Colômbia. Falcão se despediu da seleção após 242 jogos e 385 gols marcados, sendo com certeza o maior gênio que as quadras brasileiras já viram dentro do futsal. Um desafio meu mesmo, comigo mesmo, de cada ano tentar ser melhor e ter um auge aí de 15 a 20 anos, né? Dificilmente o atleta tem 4, 5, 6 anos. Eu consegui me manter aí por 20 anos, sabendo que num certo momento eu perdi uma coisa, mas ganhava outra, mas que a entrega foi total. Espero que agora a internet me aproxima de muita gente e os lances aí são eternos. É isso aí. Bom, ontem o Mesa Redonda recebeu a visita ilustre do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o passo a passo dele aqui dentro da TV Gazeta e bateu um papo exclusivo. Dá uma olhada. O Mesa começa na sala do café. Presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, mestre Alberto Helena e eu vamos trocando ideias, amenidades. E como diria o meu avô, porque esta é a sua vida, Gagliotti. Qual é a tua profissão? O que é que você faz? Eu trabalho em indústria, eu sou sócio de uma indústria metalúrgica. Minha formação é administrativa, eu me formei na PUC, administrador de empresa, e sou pós-graduado em marketing pela FAP. Uma revelação. Você jogou bola, futebol de salão lá? Muitos anos. Até quantos anos de idade, mais ou menos? Joguei dos 9 aos 19, joguei 10 anos. Depois joguei 3 anos na Telesp e aí fui para o mundo corporativo. Que posição? Aí abandonei a bola. Uma resposta ensaboada. Na verdade, vocês vão trazer o Luan do Vasco? O Luan é um grande jogador, acho que todo clube grande gostaria de ter o Luan, mas é tudo especulação. Saia justa para Gagliotti. Ele tira de letra. O Paulo Nobre postou recentemente, aí nas últimas horas, fotos dele na China, camisa do Palmeiras, sem camisa, na neve. Você se afastou mesmo dele ou ele de você? Como é que está essa relação? Tivemos um entendimento diferente sobre o tema que foi a eleição da Leila Pereira, que é presidente do grupo da Crefisa, né? E nós tivemos um entendimento diferente do assunto e eu preferi levar o tema para debate ao Conselho Deliberativo, eu não quis tomar decisão monocrática. Então, eu fiz o que eu achei que deveria fazer para a gente ter o assunto melhor debatido. O Flávio chega, dá um olá, brinca. Acho que tá na hora de ir para o estúdio. Tapinha no visual e bora lá, Maurício. Encarar a turma do Mesa Redonda Futebol Debate. E o presidente, convenhamos, já entra no ar, devidamente aquecido, curto e grosso sobre boatos. E ainda estão falando que o Palmeiras vai contratar o Everton Ribeiro. Tem fundamento isso? Não, o Everton parece que ele tá vindo para o Brasil, parece que ele está retornando. Nós realmente fomos consultados, mas ele não vem para o Palmeiras. Nós temos já um elenco bastante qualificado. Não vem, não tem nem conversa. Não vem para o Palmeiras. E até o domingo que vem. Um abraço! Foi bem legal, viu? Teve uma repercussão bem bacana ao Mesa Redonda em todos os sites aí de esportes do Brasil todo. Bom, o Palmeiras vai para a última rodada do Campeonato Paulista, já com a liderança geral garantida na tabela de classificação. Mais uma vez, o técnico Eduardo Batista deve escalar um time alternativo. Confira.
o melhor Palmeiras possível. É assim que o professor Eduardo Batista trabalha para o jogo de quarta-feira em Campinas contra a Ponte Preta. Os 4 atletas a serviço das seleções estão fora de combate. Dudu, Mina, Guerra e Borja. Tietê e Thiago Santos, com 3 amarelos, também. Keno e Vitor Hugo são dúvidas, pois estão pendurados. Jean, machucado, segue de molho. O Verdão tem confirmada a melhor campanha da primeira fase, porém quer continuar somando, agora na última rodada e no mata-mata, como prevê o regulamento do Campeonato Paulista, para obter a vantagem de decidir em casa até a grande final. Garantir o mando do segundo jogo na fase eliminatória, sim. Contudo, só uma eventual semifinal poderá ser no Allianz Parque, ao que parece. É Pacaembu contra o Novo Horizontino nas quartas. O estádio Alviverde será palco de um show nesse período. O mesmo vale para a finalíssima do Paulistão. Na véspera, o cantor Sting se apresenta no Allianz. Os jogadores minimizam o prejuízo. Roger Guedes, por exemplo, é curto e grosso. Nossa casa, ali dentro do Allianz Parque, a gente está muito forte, então... Mas onde a gente joga, a torcida sempre comparece. O importante é a torcida estar presente. Caso avance para as finais e leve o direito de mando de campo no jogo decisivo, o que define o título do Paulistão, marcado para o dia 7 de maio, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, ontem, em entrevista exclusiva para mim, antes do Mesa Redonda, abriu a possibilidade de utilizar o Morumbi em vez do Pacaembu. Nós vamos conversar, mas 99% de chance. Olha lá, informação importante. Então, o Palmeiras, se decidir o título, com o direito de mandar o jogo, a grande final, não comemora se for o campeão no Allianz Parque. Joga no Pacaembu, é isso? Isso está em contrato, inclusive, né? Então, nós temos as nossas diferenças com a construtora, mas isso está em contrato. Então, nós, quando tem os shows, que a gente não pode utilizar a arena, nós somos obrigados a sair da arena, sim, jogar no Pacaembu, a grande maioria das vezes, e eles pagam por isso também, mas nesse caso, nós esperamos que estejamos disputando a final. Acontecendo isso, muito provavelmente nós vamos ter que jogar no Pacaembu a final. Vai para o Morumbi, põe 100 mil não, né? 70 mil. Isso nós vamos estudar. Você pensa no assunto ou por questão de rivalidade é melhor não entrar no mérito? Não, eu acho que isso aí depende um pouquinho do departamento de futebol, a análise do treinador, enfim, a gente discute um pouquinho. Você não teria nada contra jogar no São Paulo? Não tenho nenhum, absolutamente. Fomos campeões lá no Campo de São Paulo antes deles. O Palmeiras foi campeão no Morumbi antes do São Paulo ser campeão no Morumbi. Não tem problema com isso. Nenhum problema com isso. Destaques do Corinthians no clássico de ontem, o atacante Jô e o lateral Guilherme Arana foram os personagens na entrevista coletiva desta segunda. Veja com Gavini. Até agora, em 2017, o Corinthians disputou 3 clássicos. Fez 3 gols nos duelos contra os arquirrivais, todos eles marcados por Jô. Você ser um protagonista de 3 clássicos é marcante, né? Isso vai ficar marcado na minha carreira. Mas não é só isso que nós tínhamos como objetivo. O nosso objetivo primeiro foi alcançado, que é a classificação. Agora é para as finais. Nos deu confiança, claro, o empate diante de São Paulo, diante de 51 mil pessoas, nos fortaleceu. Desses 3 gols, 2 tiveram ajuda fundamental de Guilherme Arana. Acho que a gente está pegando esse entrosamento. Estou treinando bastante cruzamento quando posso. Então acho que é aperfeiçoar mais, porque tem grandes jogos pela frente. Pode ter certeza que se eu cruzar bem, o Jô vai concluir ao gol. O desempenho de Jô nos jogos contra os arquirrivais rendeu a ele um apelido nas redes sociais: God of Classics, Deus dos Clássicos. Alcunha que, no entanto, o atacante não faz questão de carregar. Não, tá pesado, cara. Deus só tem um só, né, cara? Eu não posso carregar esse peso. Eu deixo pra torcida, pra imprensa fazer comparações, vou colocar apelidos, né? Eu tenho que fazer meu trabalho como eu tenho feito, graças a Deus, com bons frutos, né? Que é gol em clássico, mas é inevitável ter comparações. Eu só não quero puxar isso pra mim, trazer essa responsabilidade que é muito grande, mas eu saber que eu tenho que trabalhar e continuar fazendo o meu trabalho.
Mas o God of Classics não deve ter a companhia do God of Cross no jogo de quarta contra o Linense, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Guilherme Arana apareceu nesta segunda-feira com uma proteção no tornozelo esquerdo e mancando bastante por causa de uma entrada de Wellington Ney no clássico. Bom, o doutor deu uma olhada, mexeu no meu pé, falou que não chegou a torcer, foi só uma pancada mesmo. Falou que eu vou passar por tratamento. Apesar de já classificado e dono da segunda melhor campanha do Paulistão, o Corinthians completou contra o São Paulo o 5º jogo sem vitória. Um jejum que incomoda, ainda mais às vésperas da fase final. Por isso, a melhor coisa é acabar com ele nesta quarta-feira contra o Linense. A gente não vence, mas também não perde, né? Então, eu acho que estamos bem treinados, sabemos que precisamos da vitória. Vamos entrar quarta-feira com o objetivo de vencer. Se colocando nos últimos 5 jogos, acho que 2 jogos a gente não foi uma equipe que nós vínhamos sendo, né? Então, só isso que preocupa mais, de que a gente está no caminho certo ainda, isso eu não tenho dúvida. Com a classificação garantida para a próxima fase do Paulistão, o São Paulo começa a semana se preparando para o último jogo da primeira fase contra o São Bernardo no ABC Paulista. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. O São Paulo terminou a rodada da maneira que não esperava. O empate no clássico contra o Corinthians acabou deixando o tricolor em segundo lugar no grupo, atrás do Linense. Precisando da vitória na próxima partida, nesta quarta-feira, contra o São Bernardo no ABC, o técnico Rogério Ceni terá um desfalque certo. O atacante Wellington Ney, que foi expulso no Majestoso e cumpre suspensão automática. Ainda é incerto também o aproveitamento de jogadores que estão servindo as respectivas seleções que disputam as eliminatórias. A boa notícia nesta segunda-feira foi a renovação de contrato do zagueiro Rodrigo Caio. O jogador de 23 anos vinha conversando com a diretoria do São Paulo desde outubro do ano passado e finalmente chegou a um acordo, agora até 2021, com um sensível aumento nos salários. O jogador comemorou nas redes sociais com um aperto de mão junto ao presidente Carlos Augusto Barros e Silva Leco. Há 5 jogos sem vencer, o São Paulo ainda realiza uma atividade fechada à imprensa nesta terça-feira, que deve definir a equipe titular que vai a São Bernardo do Campo. A seleção brasileira encerrou agora à tarde a preparação para o confronto com o Paraguai para a partida de amanhã na Arena Corinthians. Osmar Garrafa acompanhou. É isso, Michele. A seleção brasileira treina neste momento na Arena em Itaquera, se preparando para a partida de amanhã contra a seleção do Paraguai, eliminatórias da Copa. 21h45, aqui no estádio do Corinthians. A seleção brasileira está praticamente classificada com 30 pontos e o jogo é extremamente importante para a seleção do Uruguai, que ainda sonha com uma das vagas para o Mundial da Rússia. Na atividade de hoje, os jogadores que passaram, que marcaram história no Corinthians estão vivendo um momento muito mais do que especial, né? A começar pelo zagueiro Marquinhos, porque o Marquinhos nunca jogou aqui na Arena Itaquera, mas ele nasceu para o futebol exatamente nesse local, porque quando o Marquinhos veio para o Corinthians, aqui estava localizada a central da categoria de base da equipe corintiana. E Marquinhos fez questão de relembrar esse bom momento. Verdade, é minha casa, porque aqui era o CT da base, então foi aqui onde eu morei 5 anos da minha vida. Subia do metrô ali até o CT, são boas recordações, boas histórias que tem para contar. Então acho que foi aqui também onde fui formado como homem, como jogador, como atleta. Então devo muito aqui ao Corinthians. Então estou muito feliz de estar voltando aqui mais uma vez. Voltamos na Olimpíadas, tenho boas recordações e espero que a gente tenha boas recordações dessa vez também. Sobre o adversário de amanhã, Marquinhos sabe que se a seleção brasileira está classificada, o Paraguai vem com tudo em busca da vaga. Por isso, a partida vai ser mais do que complicada. Olha, o Paraguai é um time, uma seleção difícil de se jogar contra, muito guerreira, que luta bastante dentro de campo. Tivemos já jogos contra eles e jogos muito difíceis. Se não me engano agora, os 2 últimos jogos acabamos perdendo os 2, se não me engano. Empatou 1, E acho que a gente vem, como eu disse, vem num grande momento, então a gente tem que focar muito em se fazer um bom trabalho. Tem o treinador, o Arce, que conhece muito bem o futebol brasileiro, então creio eu que ele vai também propor
o jogo. Então vai ser um jogo bonito, um jogo bom de ser jogado, né? E basta a gente fazer o nosso melhor dentro de campo para sair vitorioso. Olha, Michele, atenção, hein? A seleção brasileira pode ter mais do que uma novidade para a partida de amanhã contra o Paraguai. A novidade praticamente certa é o Fagner na direita no lugar do Daniel Alves. Mas no início dessa atividade, o que nós observamos foi o Diego Souza no lugar do Firmino. E aí muita gente entendendo que o Diego Souza vai ficar com a vaga. Só que observamos também que o Firmino não está treinando em campo. Então o Firmino pode estar fazendo um trabalho separado. Por isso vamos ter que aguardar a entrevista coletiva do técnico Tite para que ele nos tire essa dúvida, se vai com Firmino ou com Diego Souza. A provável seleção brasileira para amanhã, com Alisson no gol, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo. No meio-campo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho. No ataque, essa dúvida entre Firmino ou Diego Souza, mais Neymar. Do estádio do Corinthians em Itaquera, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Firmino está com dor de garganta. Quem está com? Firmino? Firmino. Então ele não deve jogar, gente, porque se ele pegar aquela dor de garganta que eu tive, é 1 semana e meia mal. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Quem me salvou foi o Gamberini, viu? Que falou, você tem que tomar antibiótico, você tá mal. Doutor Gamberini. Amanhã, às 6 da tarde, a gente volta com muito mais, que agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso. Fique com Deus, ainda é possível.